A mais uma entrevista na Estação Diária, a mais um dos cabeças de lista às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro, pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Nossa convidada de hoje é Manuela Antunes, tem 54 anos, é professora com mestrado em Desporto e Atividade Física, membro da Comissão Distrital de Viseu do Bloco de Esquerda, é uma assumida ativista pelos direitos humanos e disse feminista 24 horas por dia. Manuela Antunes, muito obrigado por ter aceitado o convite da Estação Diária. Pegando numa iniciativa do Bloco de Esquerda de quando foi candidata à Câmara Municipal de Viseu, o que faz falta, perguntava-lhe nesta altura e no Distrito de Viseu, o que é que faz falta? Ora bem, boa tarde a todos e a todas os ouvintes. Pois falta muita coisa, não é? Basta andar, pegar no nosso automóvel, até porque a falta de transporte público é tão evidente para podermos circular dentro do próprio distrito, quanto mais para fora do distrito, e irmos pela estrada fora e perceber o que falta. Faltam serviços públicos, faltam extensões de saúde, faltam serviços de atendimento permanente no centros de saúde, nas várias vilas e cidades do distrito. Portanto, falta muita coisa. O que temos feito até agora é andar na rua, a perceber e a falar com os serviços e a falar com as pessoas. E as queixas são basicamente quase sempre as mesmas. A saúde, o acesso à educação e a mobilidade. Isto são os grandes eixos principais aqui que faltam no interior. São essas as vossas prioridades para fixar e trazer pessoas para o distrito? Certo. Uma das primeiras medidas era, para já, fazer um plano gradual de reabertura de todos os serviços que foram encerrados. E falo em repartições de finanças, falo em tribunais e falo, como já disse há pouco, de várias extensões de saúde. Por exemplo, temos aqui Mangualde, bem perto de Viseu, que tem um hospital e que neste momento não tem serviço de atendimento permanente. Uma pessoa que se corte num dedo, precisa de meia dúzia de pontos, tem que vir ao Hospital de Viseu. Ou seja, neste momento o Hospital de Viseu está sobrecarregado de utentes. Porquê? Porque todo aqui à volta tudo o que se passa aqui à volta não dá resposta devido a esse encerramento consecutivos. Queremos também agências bancárias que estão sempre a encerrar em todo lado, sejam públicas ou privadas. Aliás, tivemos em Vozela, esta semana que passou, e o Milênio BCP tinha uma agência bancária bem no centro de Vozela, que servia muita gente daquela região, que fechou as portas e pôs um papel no vidro a dizer: desloquem-se a São Pedro do Sul para resolver os seus problemas. Ou seja, como é que se quer fixar pessoas no distrito mais interior quando falham os serviços básicos que são direitos fundamentais das pessoas, não é? Eu acho que essa é a grande medida, é as pessoas sentirem-se confortáveis e terem os serviços de proximidade para poderem fazer as suas vidas. A questão da mobilidade também é fundamental. Como é que se pode vir para zonas mais de interior se não há um simples transporte público e se depende sempre do automóvel próprio? As pessoas não ganham assim tanto dinheiro. Como sabemos, o nosso salário é dos mais baixos. O salário mínimo nacional é dos mais baixos ao nível da Europa e, portanto, como é que podemos... e nem falar então, que já ia saltar este ponto, que é a habitação, que isso então... A falta de habitação pública e o combate à especulação imobiliária, e toda a gente sabe, em que os preços das rendas são assustadoras. Como é que alguém que ganha 700 e poucos euros por mês pode pagar rendas de 400 e 500 euros? E não estamos a falar só no centro urbano, estamos a falar fora dos grandes centros urbanos, que as rendas também são muito elevadas. Portanto, há um conjunto grande de primeira, digamos, seriam prioritários e que seriam os serviços de proximidade, para as pessoas poderem se sentirem confortáveis e viverem nas zonas que escolheram para viver e não se sentirem obrigadas a sair. Como é óbvio, os investimentos de vários setores, de indústria, de serviços, etc. Mas também não pode valer tudo. O que é que eu quero dizer isto? Eu tenho dito muito isto, que não pode valer tudo e que o interior não está em saldos. É que até temos assistido a que empresas com apoios do Estado, dos municípios, de dinheiros europeus se instalem no nosso distrito, criam postos de trabalho, ok? Pagam salários baixos, com incentivos de dinheiros europeus e, como eu disse, também dos próprios municípios, e depois, quando lhes apetecem, vão embora. E o que é que deixam para trás? Deixam pessoas no desemprego, fragilizadas, que acreditaram que as suas vidas, mesmo não ganhando um salário muito elevado, teriam alguma estabilidade, e as pessoas vão-se embora, como aconteceu, e também já referi este exemplo, que é o mais recente,
da empresa Corvercar em Canas de Senhorim, que com estes apoios todos esteve cá pouco tempo, de 2017, e agora deslocou-se para Marrocos porque disse que lá a produção era mais barata. Isto é inaceitável. Nós não podemos estar sempre disponíveis para toda a gente se vir instalar aqui de qualquer maneira. Não, temos que exigir muito bem, investimento, damos apoios, mas temos que ter o benefício para as populações. Outra situação que se está a colocar agora muito é a questão da exploração do lítio na nossa região. São várias Mangualde, Viseu, várias Nelas, Penalva e Sátão. Zonas em que está previsto a prospecção e pesquisa e exploração do lítio. Ora bem, nós dizemos assim, pois, eu já tenho ouvido dizer pessoas, pois usas telemóvel, precisas de lítio. Nós sabemos isso tudo, mas também não pode valer tudo, que é, nós nem sabemos que se há lítio ali. Isto agora parece que é o negócio, é o negócio, desculpem a expressão, negócio da China, como as pessoas costumam utilizar esta expressão. Não sabemos se há, o que se há pouco e, portanto, vamos destruir determinadas zonas em termos, este tipo de exploração tem um grande impacto ambiental, como toda a gente sabe, são minas de céu aberto e ainda por cima não criam muitos postos de trabalho, porque a maior parte da extração é mecânica e, portanto, precisam de meia dúzia de postos de trabalho. Ou seja, e o mais grave é não ouvir as populações onde se quer fazer investimento. Então, como é que isso é possível? Não se faz investimento para aquela região ter desenvolvimento? Ou é para fazer investimento para depois, longe, alguém ter lucro com essa situação? Portanto, isso é inaceitável. Achamos que é uma falta de respeito pelas pessoas, ninguém é ouvido e, portanto, investimento sim, mas a cumprir regras e que realmente as zonas onde as empresas se instalem tenham realmente, usufruam do que está lá. É para as pessoas de lá, é para a nossa região desenvolver. Por acaso também, há bem pouco tempo, foi inaugurada e não quero fazer publicidade, mas pronto, foi inaugurada uma empresa de fast food, toda a gente conhece, em Mangualde, que vai dar impostos de trabalho, mas pagam 3 euros e pouco à hora. É uma multinacional. Uma multinacional que ganha milhões de euros no mundo inteiro não pode instalar-se no interior, fazer uma inauguração pouco em circunstância a dizer que vamos para o interior e vamos criar postos de trabalho, quando aquelas pessoas, qual é a perspectiva de vida de uma pessoa que trabalha horas a fio sempre com salários baixos? Isto para nós é inaceitável. Portanto, tudo é bem-vindo, com regras e sempre com o intuito de desenvolver o interior. Manuel Antunes, lembrando que o Bloco de Esquerda viabilizou 4 dos 6 últimos orçamentos do Estado, onde estavam previstas verbas para as comissões, para as comunidades intermunicipais promoverem transportes públicos a preços mais reduzidos, mais acessíveis. Queixou-se os autarcas que o interior recebeu e continua a receber uma ínfima parte do que recebem, por exemplo, as regiões de Lisboa ou do Porto. Pergunto, será essa uma forma de promover-se a mobilidade? Pois não é possível. Nós também consideramos que não é possível. Aliás, nós viabilizámos 4 orçamentos, estes 2 últimos já não viabilizámos, porque houve um conjunto de promessas e de negociação entre o Bloco de Esquerda, que fez parte da dita geringonça, que depois não se foram concretizando ao longo dos anos. Portanto, no último orçamento de 2020, chegámos ao limite. Era impossível continuar a patrocinar um orçamento que não respondia ao interesse de toda a população e ficasse sempre virado mais para a zona litoral. E falaste na CIMS e também é uma discussão para nós, muito complexa, porque também são organismos, digamos assim, que de democráticos não têm nada, falando assim, muito claro. A sua eleição, que agora até já não é por nomeação, mas é por eleição, mas não deixa de ser uma eleição, digamos, interna e que permite que seja apenas uma extensão do governo nas regiões. Mas os presidentes de Câmara são eleitos pelos cidadãos. Sim, mas não deixa de ser na mesma uma extensão depois do governo, não é? Portanto, se agora fôssemos falar numa verdadeira discussão sobre regionalização e criar regiões administrativas para podermos então valorizar cada região
com que precisa cada região, aí já era outra conversa. Eu acho que o caminho tem que ser a regionalização, sem dúvida nenhuma. Aliás, está na lei desde 76, se não estou em erro, e, portanto, a criação de regiões administrativas, penso que iriam valorizar zonas que têm em comum determinados aspectos, não é? Quem sou eu para estar a dizer que tu ficas com aquele ou aquele? Não é isso que está agora em questão. Tinha que ser uma discussão séria, não é andarmos sempre aqui. Agora, pelos vistos, todos os partidos... O PS já propôs 2023, o PS Portanto, 2024. Até estou, vamos lá ver se é desta, não é como se costuma dizer. Para o Bloco de Esquerda, regionalizar era para já? Haverá condições para isso? Sim, eu penso que se a discussão fosse célere e frontal e transparente, acho que sim. E que tipo de divisão defende o Bloco de Esquerda? Aproveitar, por exemplo, as regiões que já estão definidas para as comunidades intermunicipais? Isso teríamos que ouvir as populações. Eu acho que nós não podíamos pegar numa, como é que se diz, regras quadro. Exatamente, e ficar assim, não, ficas para ali e dividir. Não, acho que tem que só ouvir as populações, tem que só ouvir os municípios. Se calhar há municípios que têm mais, que se identificam mais com determinada região, por exemplo, mesmo dentro do distrito de Viseu. Vamos ver, Lamego, neste momento, todos os serviços estão virados para o lado norte do distrito, não é? Se calhar essas pessoas a região do Douro, se calhar, é uma região que é possível trabalhar para o seu desenvolvimento se toda a gente tiver... Digo eu, não estou já a fazer aqui, não interpretem já uma divisão. Ou seja, eu acho que tem que se perceber o que é que as populações querem, o que é que as pessoas querem e ver o que é que com que se identificam, o que é preciso para aquela região, para esta, para aquela. Eu acho que esse tem que ser o caminho. Agora estamos realmente, tantos anos depois de estar plasmada na Constituição a criação das regiões administrativas, ainda andamos com esta discussão. Aliás, no Parlamento Europeu, geralmente os países são todos representados por regiões, nós somos os únicos que são representados por presidentes da Câmara. Entendo que se houvesse um consenso entre os partidos, poder-se-ia dispensar o referendo? Talvez, mas como as populações têm sido deixadas, estão do lado com as decisões, porque às vezes as pessoas votam, e sabemos que também nem toda a gente vota, não é? Infelizmente temos uma abstenção enorme em Portugal, fica sempre aquelas pessoas que não vão dizer nada a lado nenhum. Se calhar, mesmo com essa convergência de toda a gente querer regionalização, se calhar não era má ideia fazermos um referendo. Eu acho que nunca fica demais perguntar às pessoas o que é que elas pretendem. Eu sou muito apologista disso, acho que para mim dispensava, se calhar, tenho uma ideia muito clara, sei o que é que o partido quer, tudo bem, se calhar perguntar às pessoas e principalmente também perguntar às pessoas que tipo de regionalização querem, se calhar não vamos, vocês vão pertencer, eu acho que essa imposição das regiões é que eu acho que é uma discussão que tem que ser mais aprofundada. Manuel Antunes, que resposta dá àqueles que dizem que a regionalização apenas serviria para engordar o monstro do Estado? É assim, engordar o monstro mais do que o que está, quer dizer, não sei o que é que se pretende. Eu acho que poderia ser mais justo a distribuição dos dinheiros e podia ser mais justo também o investimento, porque as pessoas estavam todas a trabalhar para o mesmo. Não vejo isso como engordar mais o Estado. Regionalizar reestruturando, ou seja, não excluem que alguns serviços possam vir a ser extintos? Eu acho que sim, que se pode levar mas isso realmente tem que se sentar todos a uma mesa e discutir. Não é? Eu acho que não pode haver, enquanto não se perceber que regionalização queremos e que regiões queremos, não podemos também avançar já tão à frente, não é? Mas estará o processo de alguma forma condicionado pelo conforto que os municípios mais no litoral possam sentir? Pois têm tudo, não é? Pois se calhar, eu penso que agora eu acho que está aberto, abriu-se o caminho porque os partidos estão todos a chegar, tirando alguns partidos mais, digamos, mais extremistas, mas mais à direita, talvez, extrema-direita, que não está a pensar muito bem na situação, digo eu, que não queria comentar muito essa situação, mas eu acho que a discussão está lançada e, portanto, eu acho que é esse o caminho. Acho que é esse o caminho. Que tipo de regionalização? Nós tivemos muito tempo também sem refletirmos muito sobre este assunto e eu acho que por isso também ainda não há assim grandes propostas. Manuel Antunes, há um termo, uma palavra, um conceito, se quisermos, introduzido pelo Bloco de Esquerda nestas legislativas, desprivatizar-se. Eu pergunto, é algum eufemismo para a palavra nacionalizar? Eu penso que essa é aquela pergunta que tem andado sempre em cima de todos os debates. Foram vocês que introduziram desprivatizar. Sim, o que é que querem dizer com desprivatizar? Queremos dizer que todos os serviços públicos que eram fundamentais para a vida das pessoas têm que voltar a ser. Nacionalizar. Ou comprar.
como disse o Primeiro-Ministro no caso da TAP. Isto, aliás, no nosso programa isso está bem esclarecido. Tem que haver um plano gradual, porque, claro, como toda a gente sabe, não se pode agora tirar tudo e, peço desculpa, comprar tudo e ir e voltar a ter tudo como tinha antigamente, assim de um dia para o outro. Por isso é que no nosso programa isto está bem claro. Temos que traçar um plano gradual de devolver os serviços públicos roubados às pessoas, que é isso que está em questão. Se eu tinha uma estação de CTT não é à minha porta em termos de porta, digamos, de casa, naquela vila que deixou de existir ou que foi privatizada, que condiciona o horário, que condiciona o número de pessoas que trabalham, tudo por uma questão de gestão do lucro, obviamente que temos que combater, temos que desprivatizar. Querem dizer que é nacionalizar. A mim não me choca. Eu pessoalmente, e nem estou a falar tanto, estou a falar quanto nacionalizar a mim, essa palavra a mim não me choca nada. Ou seja, o Estado chegar às empresas, dizer, tomem lá, este é o valor justo, isto agora é nosso, é isso? Isto é nosso. Eu penso que tem que ser esse o caminho, mas é como eu digo, não se faz isso de um dia para o outro, não se faz isso com uma medida de... Tem que se refletir e tem que se fazer um plano gradual, porque realmente foram muitos os serviços roubados. Muitos. Mas isso ia ser uma fatura extremamente elevada para o orçamento. Mas se calhar gradual no tempo iríamos a ganhar mais no futuro, porque também gastamos tanto dinheiro com estas PPs que têm acontecido em tanto serviço. O que é que tem acontecido ao Estado? Gastar dinheiro. Gastar muito dinheiro. A TAP é um bom exemplo disso, não é? Quer dizer, privatizou-se. Quanto é que se gasta na mesma, na parte... Eu não vejo nenhuma... Eu ainda não vi nenhum benefício para as pessoas da privatização de alguns serviços públicos. Não vi. Vi foi as pessoas ficarem sem acesso a direitos fundamentais. Isso é que eu tenho assistido. Agora é preciso gastar dinheiro. Pois, mas no interior é preciso mesmo gastar dinheiro. As pessoas que fiquem bem em alerta. No interior do país é preciso gastar muito dinheiro se queremos salvar o interior do país. Portanto, isso é uma coisa clara. Temos gasto muito dinheiro noutras coisas que se calhar não interessam e o interior do país está ao abandono. Vamos agora falar do vosso programa eleitoral, razões fortes, compromissos claros, saúde, salário, clima. Na saúde, entre outros, pode ler-se salvar o Serviço Nacional de Saúde. Querem com isto dizer que o SNS está em risco? Por alguns partidos defenderem, por exemplo, um sistema misto com recurso ao privado? Estará em risco se formos para esse misto, para essa modalidade mista. Tomando, por exemplo, a pandemia onde houve um recurso ao privado, acredita que um SNS 100% público chega para as necessidades do país? Sim, teve que recorrer a apoios privados, mas foi o Serviço Nacional de Saúde que tem, ao longo destes anos, 2 anos, salvo as pessoas e salvo a pandemia. Sem dúvida nenhuma. Quem é que tem estado sempre à frente de toda desta confusão que se instalou com a pandemia? É o Serviço Nacional de Saúde, não são os privados, não é? Portanto, isso aí, para nós, é muito claro. Eu coloco a questão, não poderiam as pessoas preferir um sistema misto que não lhes fique mais caro e que permitisse, por exemplo, acabar com listas de espera em consultas, cirurgias que não são feitas? Não acho nada bom isso. Eu acho que se pode acabar com as listas de espera, com as consultas que não se têm, com o investimento no Serviço Nacional de Saúde, com mais recursos humanos, criar, que é uma das nossas propostas, criar a exclusividade do médico no Serviço Nacional de Saúde e que tenha a sua carreira valorizada, para eles quererem ficar aqui e não irem para o privado, porque se misturamos isto tudo e pomos este negócio da saúde... porque há muita gente que quer que a saúde seja um negócio e que é um negócio que dá muito dinheiro, como todos nós sabemos, vai haver muita gente que vai ficar de fora na mesma e não vai ser de certeza o privado que depois vai deitar a mão a algumas pessoas que nem tiveram acesso num lado ou no outro por falta de dinheiro ou que acabou o dinheiro e depois quem vai deitar a mão será sempre o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós achamos é que o investimento é recursos humanos. Nós temos extensões de saúde encerradas por simplesmente não haver uma funcionária administrativa ou um funcionário administrativo e que se poderiam continuar a fazer lá consultas. Temos, por exemplo, Cabanas de Viriato é um exemplo. 500 utentes de Cabanas de Viriato foram transferidos para o Centro de Saúde de Carregal de Sal, precisamente porque não conseguem cumprir os horários por falta de recursos humanos. Não é por falta de dinheiro, digamos, para pagar aos recursos humanos. É porque não há ninguém para ocupar aqueles serviços. Manuel Antunes, mas como é que resolvemos o problema dos médicos que não querem preencher quadros em unidades de saúde no interior?
pagando-lhes mais? Exatamente, essa é uma das propostas, é valorizar o médico que resolve ficar em exclusivo para o E a Serviço questão depois é Nacional. sempre a mesma. O Estado aguenta isto? Tem que aguentar, então tem que ser. Se nós falhamos no principal, que é a saúde, vamos falhar no resto de tudo. Isto é que as pessoas, eu acho que o dia em que nós não tivermos um serviço onde qualquer pessoa, seja quem for, se deslocar e sabe que ali até pode demorar mais 1 hora, 2 horas ou um dia, mas sabe que vai ter uma resposta gratuita, estamos no fim de linha. Portanto, eu acho que este é que deve ser a aposta de investimento, é no serviço público. Mas também não é só, os médicos não querem só vir para o interior porque não recebem tão bem. Também é verdade que é preciso equipar melhor os serviços, com melhores equipamentos, para poderem desenvolver a atividade. Em termos de investigação, há um conjunto de fatores, um leque enorme para podermos potenciar os serviços. Por exemplo, falei na extensão de saúde de Cabanas de Viriato, não é? E depois passaram para Carregal do Sal. Este centro de saúde que vai tendo pessoas que agora se vão reformando gradualmente, por exemplo, de enfermeiros está estável, não é um problema, mas é um problema de médicos e de funcionários administrativos. E nos serviços públicos isto acontece muito, no interior. Falando na cultura, em museus, em equipamentos que precisavam de ter técnicos, não há, porque as carreiras não são valorizadas, as pessoas têm horários por turnos e há um conjunto de sacrifícios na vida das pessoas que têm que ser feitos para os serviços estarem sempre abertos, e isto depois, claro que não é aliciante. O que é que as pessoas querem? Vão todas mais para o litoral, também é onde está tudo já instalado, não é? É mais fácil. Portanto, e porquê que não fazer ao contrário? Primeiro dar as condições todas num sítio para depois poder chamar as pessoas. Eu acho que isso é o caminho. Eu acho que todos nós, eu que sou professora, se tiver uma escola que seja mais distante até de minha casa, mas que tenha melhores condições, que está aqui ao lado de minha casa, prefiro ir para uma que tem melhores condições para poder desenvolver o meu trabalho. Eu acho que isto é quase uma bola de neve. Eu acho que uma coisa potencia a outra. Dinheiro, é preciso gerir bem os dinheiros públicos, e que isso que eu acho que não têm sido bem geridos, e isso é fundamental. Eu acho que se for a gestão bem feita dos dinheiros públicos e perceber qual é... Isto é ideológico também, não é? Porque a questão de potenciar... aliás, em Viseu, que temos um hospital privado que já tínhamos, não é? Mas o mais recente, se fizermos desde este exercício, desde 2017, aqui à volta foram fechando algumas extensões de algumas coisas. Parece que é assim uma coisa suave, uma coisa aqui, uma coisa ali, que uma pessoa quando dá conta, já fechou tudo. O Bloco de Esquerda ponderaria, por exemplo, alterar a legislação que obrigasse os médicos à exclusividade do SNS por alguns anos? Eu nunca vi o Bloco dizer que o médico deveria ser obrigado era uma... A Força Aérea fez isso com os pilotos, por exemplo, para não ir pois, lá mas não, que eu saiba, o Bloco não propõe essa obrigatoriedade. Ou vais para ali e ficas lá para sempre, ou não conheço... Mas durante 5, 6, 7, 10 anos... Não temos uma proposta de obrigatoriedade. Poderia ser, era uma opção do médico ou da médica, e depois, claro, teria a sua valorização em termos compensatórios de financeiros, que eu acho que as carreiras também, digamos que ser médico hoje não é ser médico antigamente, mas isto também no fundo aplica-se a todas. E outra medida que seria, por exemplo, o médico, quando optasse, fosse pelo público ou pelo privado, isso manter sem exclusividade, sem poder exercer nos dois ao mesmo tempo. Mas isso é o que nós queremos combater, dando mais resposta ao médico para ele se fixar no público. Agora temos pessoas a gerir hospitais públicos e a acumular em privados. Isto aqui é inaceitável. E aí sim deveria haver a proibição. Esta palavra é assim um pouco... Pronto, assim, eu não gosto da palavra de proibição, mas na verdade devia ser impeditiva um médico que tem responsabilidades num hospital público, de chefia, de direção, e depois ir acumular. É incompatível, ou seja, há conflito de interesses, é inevitável, portanto isso aí para nós é claro, não poderia acontecer, e isso devia estar legislado mesmo. Agora, se quer ficar só no Serviço Nacional de Saúde, ou se quer ir, devia ser uma opção individual, como é óbvio, não é? Isto é a nossa opinião. Ainda sobre o vosso programa eleitoral e sobre a questão do clima, o Bloco de Esquerda é dos partidos que defende que estamos em iminente emergência climática. Há também a questão da descarbonização. Eu pergunto que medidas é que o Bloco defende para, por exemplo, as empresas reduzam as emissões poluentes, mas possam também continuar a produzir.
Não podem poluir. Têm que arranjar mecanismos de investimento, pode ser até com ajudas municipais, seja o que for. Nós não podemos assentar empresas que depois pagam multas, mas continuam a poluir os rios. Nós tínhamos o rio Paiva, por acaso hoje passei lá de manhã, passámos por lá. Foi considerado, que há meia dúzia de anos, o rio mais poluído da Europa. O rio mais, neste momento vive já na prática a questão de esgotos, a questão das pedreiras, de despejos de pedreiras, etc. Portanto, nós não podemos continuar a aceitar isso. Por isso é que eu digo que não vale tudo, não pode valer tudo. Portanto, a questão, por exemplo, da mobilidade. A questão da mobilidade está diretamente relacionada com a questão da descarbonização e com esta questão toda de termos uma mobilidade mais que responde primeiro à vida das pessoas com transportes públicos e que nós vamos debater com isto, porque há muita gente que diz que isto é impossível e que tendencialmente gratuitos no futuro, como muitos países já têm. Para quê? Para tirar as pessoas dos seus carros privados e potenciar o transporte público. Só tirando carros individuais das estradas, das ruas e andar mais gente concentrada num só transporte é que se consegue isto. E a ferrovia, isso para nós então é uma coisa que, em termos de, a ferrovia é o transporte mais limpo que existe. Então, porque é que não, Viseu, temos 3 cidades no país que não têm ferrovia, 3. O resto é tudo ligado, não é? Aliás, Viseu é das cidades com mais população, o centro de Viseu. Quando eu digo o centro de Viseu, não estou a puxar para Viseu, porque depois está um conjunto da linha que vai servir montes de concelhos à volta, como é óbvio. Mas, em termos populacionais, é das cidades com mais população que não é servida com comboio na Europa toda. E, portanto, isto faz-nos pensar um pouco porque é que nós estamos aqui, rodeados de portagens, a potenciar o transporte individual, a pagar portagem, que não é para toda a gente, e porque é que não se aposta na ferrovia. Não, como é óbvio, sem uma aposta clara na ferrovia que liga a linha da Beira Alta, que vem de Aveiro, com passagem por Viseu a Mangualde, melhorar a linha do Douro, todo este conjunto de infraestruturas que precisam de ser melhoradas e haver um investimento claro, isso vai fazer com que o ambiente melhore e também a vida das pessoas melhores. Portanto, a questão da monocultura, a questão dos eucaliptos, aliás, fomos para Castro Daire e depois de uns incêndios e depois também da tempestade de 2019, muitas zonas ficaram destruídas e aquilo crescem como cogumelos, como se costuma dizer, o eucalipto, não é? Aquilo é... Portanto, não há clima que vá aguentar com isto tudo. Aliás, e disseste bem, não há água, está tudo seco, o território está seco, quando chove nem sequer dá para... se fica ali na superfície e desaparece logo, não é? Que a água não é suficiente, não entra a sério na terra e vamos sofrer muito com isso e já estamos a sofrer. E depois há pessoas que pensam que o que se passa ali não tem influência aqui. É mentira. Todo o território, se nós tratarmos mal aqui, vai influenciar no outro lado também. Aliás, uma coisa espantosa, eu acho que toda a gente ficou e que viu as notícias com aquela erupção em Tonga, que veio influenciar o nível da água bem perto de nós e dizer assim, isso é do outro lado. Portanto, nós temos que pensar isto num todo, num global, não é só aqui a nossa terrinha, podemos fazer o que nos apetece porque não vai acontecer nada ali. E, portanto, a questão da ferrovia, a questão da mobilidade, a questão da aposta em energias que sejam sustentáveis. Como é óbvio, sabemos que o lítio, potenciar a questão do carro elétrico é muito bonito, mas nós não estamos aqui a potenciar o transporte mais individual. Portanto, isto aqui é passar de uma coisa para outra. Queremos transportes públicos, coletivos. Mas a questão da ferrovia, o Bloco de Esquerda defende, por exemplo, melhorar o que já existe, ou seja, a linha da Beira Alta com uma ligação a Viseu, que poderia ser um ramal, ou optar, como outros partidos defendem, por uma ligação nova entre Aveiro, Viseu e Vilar Formoso. A ligação a Mangualde era mais do que justa, era um investimento diferente, estamos a falar em investimentos já com outros valores e ao ligar a Mangualde iria resolver já um grande problema do interior, na nossa opinião, e também o melhorar a linha do Voga. E entretanto, enquanto isso não se resolve, deveria haver transportes públicos que ligassem, por exemplo, Viseu, a Mangualde e outras zonas que não têm comboio, para poder utilizar o comboio, porque se eu não tiver carro, se tiver carro, posso ir apanhar o comboio a Mangualde, normalmente, ao horário que me apetecer, pego no carro, deixo lá, mas quem não tem carro não consegue fazer isso. Nós tivemos um jovem que, para vir de Mangualde, por acaso um jovem que quis participar em iniciativas do Bloco, que mora em Mortágua, portanto tem facilidade em apanhar o comboio e foi até Mangualde. Depois chegou a Mangualde, ficou lá e não tinha contacto, ninguém, veio de táxi.
veio de táxi, não consegue fazer a ligação porque não há transportes públicos que sirvam na realidade e que potenciem a utilização de transportes mais limpos. Não é? É sempre o carro, e quem não tem carro fica sossegado. Aliás, se nós andarmos dentro do concelho, fora do concelho e pelo distrito, o que é que nos liga entre nós? Não conseguimos. Nem aqui perto de Viseu temos essa hipótese. Não temos ligações que nos coloquem num território mais isolado que a gente queira ir lá, sei lá, passear. Eu até digo, já nem digo trabalhar, que a gente queira ir lá um fim de semana ver um museu, ver isto. Não conseguimos fazer uma circulação sustentável em todo o concelho, em todo o distrito. Portanto, eu acho que sem uma visão estratégica para o ambiente que englobe tudo, porque eu acho que não se pode, como é que se diz, compartimentar as coisas, porque realmente está tudo interligado na questão ambiental. Acho que não conseguimos chegar lá e eu acho que temos que nos preocupar muito porque isto não está nada bem, não é? Não está nada bem. Vamos agora falar de dois temas que sei que lhe são particularmente caros, até pela sua vivência, quer profissional, quer pessoal, o desporto e a cultura. Começando pelo desporto, que análise faz à realidade do distrito e que medidas de dinamização defende? Ora bem, começando pelo desporto, é assim, realmente eu acho que se tem falado pouco em desporto e em cultura nos debates, até nacionais na televisão, porque também quem orienta os debates não puxa... Se não for futebol não dá votos, é isso? Se calhar é isso. Ou então está tudo preocupado com os acordos no dia seguinte, com quem vai não sei o quê, e as pessoas depois estão sempre à volta dos mesmos assuntos. Pronto, em relação ao desporto e no distrito todo, há pessoas muito resilientes que continuam a lutar para terem os seus clubes de formação, às vezes com condições incríveis, não é? O distrito, em termos e voltando às acessibilidades, quando se tem uma equipa, seja de handball ou de futebol ou de futsal, e se quer, estamos a falar ainda só em formação, deslocar aquelas crianças todas para poderem ir competir, porque é uma coisa muito importante, aprender a competir pequenino. Realmente isto é tudo uma complicação, precisamos dos pais, precisamos de toda a gente, não há espaços. Eu acho inaceitável que uma criança pequena chegue a casa à meia-noite, por exemplo, por causa de treinar. Não há espaços físicos suficientes e penso que no distrito todo que possam potenciar horários decentes para as crianças treinarem. Eu penso que a aposta no desporto, no distrito, na formação, tem que passar por aí. A criação de equipamentos que possa servir as pessoas de acordo com as necessidades e as idades principalmente. Falando na zona que eu conheço melhor, o Concelho de Viseu, não é? Sabemos que há montes de clubes com formação e que se debatem por um horário de 1 hora, à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, e só tenho treino às 11 da noite. Como é que uma criança, depois de um dia de escola, ainda vai treinar futebol ou handball às 10 da noite ou às 11? É preciso ver a questão dos equipamentos e de qualidade e respeitar esta questão da formação, que é muito importante. A questão do movimento associativo, eu acho que o nosso interior, nesse aspecto, às vezes até dá exemplos, porque às vezes parece que não temos nada e continuamos ali resistentes a pedinchar meia dúzia de tostões de um subsídio para poder ter algum conforto no material, ou então as crianças pagam. Aliás, a maior parte da formação é paga pelos próprios pais, não é? E mães. Alguns clubes têm alguns compromissos sociais em que não é por aí que alguém fica de fora, e isso portanto, eu acho que isso é de valorizar e temos que apoiar. E quanto ao desporto escolar que temos, pensa que serve às crianças e os jovens? Isso é uma pergunta muito complexa para mim, porque eu tenho uma opinião muito pessoal enquanto profissional de educação física e do desporto escolar também. Eu penso que a formação desportiva devia estar nas escolas, basicamente. Esta é uma opinião muito pessoal, que já foi refletida também noutros ambientes. Eu penso que a formação desportiva devia estar até aos 14 anos na escola, e a escola ser a grande foco de educação global da criança e do jovem. Como fazem outros países, por exemplo. Exato. E escolas de referência de modalidades, etc. Eu acho que esse tem que ser um caminho. Neste momento nós deparamos com um problema no desporto escolar, e estes 2 anos são dramáticos, até porque os pais, com algum medo e receio que as crianças fiquem mais tempo na escola e convivam mais uns com os outros. Quem é que é sempre penalizado? É o desporto escolar, porque não é obrigatório. Também nem quero que seja, não é? Cada um deve ser livre de escolher o que quer fazer. Depois de escolher já é obrigatório, mas estamos com alguma falta de crianças e de jovens. Quer dizer, não é falta
nesse sentido deles não quererem. É mais a questão da pandemia que tem criado aqui muitos constrangimentos. Agora, claro, os horários das escolas são feitos deixando o desporto escolar mais para o fim. Se uma criança ou jovem ficava às aulas à 1h30, a maior parte delas antigamente ainda ficavam, almoçavam na escola, ficavam para o desporto escolar. Agora querem ir para casa com o medo da pandemia. Estou a dar pequenos exemplos. Pode ser mais acentuado aqui ou ali. Se calhar algumas escolas mais a nível rural não sentem tanto isto porque só têm ali a escola, mas por exemplo numa cidade têm outras ofertas e têm outras coisas. Eu sinto que às vezes, eu sinto que no desporto escolar e na educação física às vezes parece que estamos a dar 5, 6 passos à frente e de repente estamos a falar do mesmo e voltamos para trás. Voltando, por exemplo, à educação física no primeiro ciclo, não é? Que andamos a falar disto desde que eu me lembro, desde que eu sou professora e que ainda não está efetiva na prática com profissionais de educação física a lecionar no primeiro ciclo. Há uns acordos, assim, umas coisas estranhas com municípios e tal, que não me vou alongar nisso porque levava-nos a uma conversa mais extensa e eu só posso dizer que não há educação sem educação física, isso para nós é um lema e que felizmente o Bloco também é muito claro e tem reunido com a Sociedade de Professores de Educação Física, com a Confederação Nacional das APEFs, da qual eu também sou dirigente já há muitos anos, que é a Associação de Professores de Educação Física e, portanto, acho que o Bloco tem estado muito atento e por isso reúne com os profissionais e quer saber o que é que os profissionais pensam para poder não estar a falar de coisas que não se percebe, porque também se não for assim nós não percebemos de tudo, não é? Temos que falar com as pessoas para tirar. Portanto, o desporto escolar já, eu acho que tem dias, como se costuma dizer, tem dias. Lutarei sempre pelo desporto escolar e, portanto, e pelo todos os meus colegas e colegas, isto política partido à parte, eu acho que temos feito, às vezes é mesmo remar contra a maré, mas aguentamos firme. Agora, sobre a cultura, uma paixão que assume, pedia-lhe uma radiografia ao distrito, onde há projetos de relevo. Lembro, por exemplo, a Serra em Tondela, o Teatro da Serra do Montepuro, só para dar-se 2 exemplos. Que propostas tem o Bloco de Esquerda para o setor da cultura? Duas companhias que eu admiro imenso e que tenho o prazer de ver e colaborar já muitas vezes e, portanto, que também lutam sempre pelos subsídios, porque há pessoas que têm como é que é dizer, entendem o subsídio como se fosse uma coisa... Uma dependência, mas isto é cultura. Eu quero que os meus impostos sejam distribuídos também para a cultura e, portanto, enquanto a cultura não tiver 1%, e imaginem, 1% até parece que é muito, não é? Não vamos valorizar a cultura. Tem que ser de 1% para cima, nunca do 0, não sei quantos, hoje é 0, portanto, isso para nós é básico, 1%, ponto final. 1% no mínimo, do PIB. Do PIB. 1%. E depois, a partir daí, teremos que trabalhar, mas pelo menos já 1%. Ou seja, em termos da valorização dos seus profissionais, o que é que nós assistimos? E agora na pandemia, voltando à pandemia, isso foi bem claro. Não há carreira para os profissionais das artes. Tudo bem, eu tenho pertenço a uma companhia de teatro amador que já faz algum trabalho profissional e que concorre a dinheiros públicos, etc. E por isso também aumenta a responsabilidade, mas sou professora e tenho uma base financeira para a minha vida pessoal. Mas a maior parte que dedica a sua vida a trabalhar em zonas, e agora referiste bem à CERT e o Teatro Regional de Montemuro, trabalham para as populações e com as populações, quer dizer, tudo lhes deve ser dado, é o nosso entendimento, todas as condições, como é óbvio, não se pode dar tudo de bandeja a toda a gente, tem que haver rigor, tem que haver transparência na atribuição de todos os dinheiros públicos, mas a verdade é que, e não só falo aqui no distrito, é pelo país todo, há gente incrível que leva a cultura a sítios que ninguém quer saber e valorizar as suas carreiras, criar a criação, realmente criar a carreira do agente cultural. Agente, não digo agente de promotor ou de fazer tanto de toda a gente. Com acesso a subsídios de emprego, com acesso a direitos sociais, há direito à saúde, isto tudo tem que se valorizar a cultura, não é o pobrezinho em que vai ali fazer uma peça, já agora, olha, nós não temos dinheiro para te pagar, vem cá trabalhar, muita gente ainda usa estas expressões para ter os profissionais a fazer coisas de borla, mas de borla sem saber se a pessoa recebe o seu ordenado e se tem salvaguardado todo um trabalho. Ninguém apresenta um espetáculo se não tiver horas e horas a fio de trabalho, como quem
também ninguém vai para uma escola sem preparar as suas aulas, como também um médico faz o seu trabalho, pesquisa e é tudo igual, só que a cultura foi sempre olhada como é que eu hei de dizer? Parente pobre? Sim, ou talvez tipo assim uma coisa que a gente vai lá divertir-se umas coisas, não sei, eu nem sei explicar, porque para mim isto é tão óbvio. O que é que nós propomos também na questão do património, que nós temos andado a dar uma volta pelo distrito. Nós temos património incrível no distrito de Viseu, e no concelho e em todo o distrito. A maior parte dele nem sequer está classificado. É uma discussão que também se levantou nas autárquicas, é que pouco património está classificado para se poder reabilitar, para não se poder, principalmente até para os proteger, para ninguém estragar. Já nem digo, alguns até estão com algumas condições, outros não. Nós também propomos a criação de fundos permanentes financeiros que possibilitem intervenções pontuais em equipamentos que precisem, para não andarmos sempre à espera de vem agora uma candidatura a um fundo para reabilitar. Entretanto já se piorou, em vez de 100 precisa de 1000. Ou seja, tem que haver um trabalho consistente e contínuo para as coisas não andarem com picos, agora temos tudo, agora não temos nada, agora estragou, agora precisamos de mais dinheiro. Técnico superior em todos os equipamentos, isso é fundamental, porque são os técnicos superiores nos equipamentos. Nós andamos pela região ali de Tarouca, que tem equipamentos lindíssimos, toda a gente conhece, aqueles mosteiros, tem falta de técnicos superiores, que são os técnicos superiores que estão nos locais e que fazem a ligação com as pessoas que vivem ali à volta e que atraem outras pessoas de fora do distrito ou do concelho, mas também trabalham com as populações envolventes. A questão também de valorizar as carreiras dos assistentes técnicos destes equipamentos. Porquê? Porque são pessoas que abrem as portas, fecham as portas, criam todo um ambiente para eu poder ir visitar, por exemplo, ao sábado, ao domingo, à terça, à quarta. Ou seja, não há valorização nenhuma. As pessoas entram, estão 20 anos ali paradas nas carreiras a ganhar pouco, sem possibilidade nenhuma de melhorar as suas vidas. Ainda por cima estamos a falar no interior, em que já falta muita coisa. Ou seja, pensar o país tem que ser mesmo pensar em tudo. Não podemos pensar uma coisinha para ali, uma coisinha para ali e depois ficar tudo em separado. E digo frontalmente, o interior tem sido mesmo maltratado. Pronto, isto, para quem viveu sempre num distrito do interior como eu e como outras pessoas, que ou vivem, mesmo que não vivam em Viseu, vivem em Tarouca, em Rezende, em São João da Pesqueira, percebem que as coisas chegam sempre mais tarde. Parece que ou chegam mais tarde ou nem sequer chegam. E, portanto, em termos de cultura, temos muitas propostas no nosso programa. Tenho muito orgulho deste programa. Não é para fazer boa figura canto com ele, até porque às vezes preciso de saber e de consolidar as coisas, mas é um orgulho imenso porque nada fica de fora e ninguém fica de fora deste programa. Portanto, não é um programa utópico, basta pensarmos que, e por isso é razões fortes, compromissos claros, é com as pessoas. É as pessoas que interessam. Eu interesso, tu interessas, toda a gente interessa, e é isso que é o mais importante. Muito obrigado.